Olá pessoal, tudo bem? Conforme combinado e conforme consta no nosso plano de ensino, vamos para o último vídeo desse semestre, a nossa última videoaula, né? Referente à nona aula do semestre, aula de número 9, portanto. Hoje eu fiquei de falar sobre algumas técnicas de abordagem dos estudos de recepção. E por fim vou falar sobre a curta, né, podemos considerar ainda assim, curta trajetória dos estudos de recepção no Brasil. Sobre as técnicas de abordagem, eu começo falando sobre duas técnicas que são muito parecidas. Vocês que viram os vídeos do Henrique, do Estevam e principalmente da Mariana, vocês vão ver que ela trabalhou com uma dessas duas técnicas. Eu falo sobre os grupos de discussão e os grupos focais. A única diferença aí, tá? Bom, qual é o procedimento aí? O pesquisador, o moderador, ele age como um moderador de uma discussão, né? Ele reúne um grupo para discutir um determinado tema, certo? E ele colhe as informações dos seus entrevistados. Qual é a diferença entre o grupo de discussão e o grupo focal? O grupo de discussão, ele apresenta uma baixa participação desse moderador, pesquisador moderador. Ao contrário do grupo focal, né? Onde a presença, a intervenção dele é maior. Ele pode esclarecer alguns pontos, bom, no grupo de discussão também, mas ele pode aprofundar alguns pontos, pode direcionar as conversas, né, do grupo, né? Ao contrário do grupo de discussão, né? No grupo de discussão o moderador basicamente ele inexiste ali, ele é quase invisível ali, ele apenas está coordenando ali, mas de uma forma muito discreta, né? O grupo focal não, o cara pode interagir, pode direcionar a discussão. Isso aqui não está me levando para um caminho que me interessa, assim. Não está levando para um caminho, não vai ao encontro dos meus objetivos. Então, pessoal, só um pouquinho, acho que a conversa um pouco saiu dos trilhos, vamos voltar para o tema de interesse dessa pesquisa e por aí vai, né? Mas basicamente é isso, tanto nos grupos de discussão quanto nos grupos focais. Esse pesquisador moderador, ele vai colhendo essas informações, vai captando essas informações, seja através de um gravador, do celular, uma câmera, enfim. Basicamente é isso, e essas duas técnicas são muito utilizadas, certo? Existem outras técnicas que eu não vou falar hoje aqui, a gente vê isso, uma parte disso em mídia e recepção no presencial e também em pesquisa de opinião pública. O método Panel, as entrevistas convergentes e outras formas de abordagem nos estudos de recepção. Mas eu não posso deixar de falar dos grupos de discussão e dos grupos focais porque eles são muito utilizados, né, quando o assunto são os grupos de recepção. Tem a etnografia, que é uma metodologia própria da antropologia, mas que é muito trabalhada, pode ser trabalhada tanto de forma individual quanto em grupo, né? E ela diz respeito, ela consiste numa aproximação, numa relação muito próxima entre entrevistador e entrevistado, né? Entre pesquisador e pesquisado. Ele acompanha o dia a dia, né, dos seus entrevistados, como por exemplo, se eu quiser acompanhar a apropriação de pessoas do meio rural com relação aos meios de comunicação, né? Puxa, existem várias pesquisas, excelentes pesquisas aqui no Brasil, feitas sobre essa temática aí, onde o pesquisador ele conviveu, né, com famílias, né, para acompanhar o dia a dia dessas famílias, né, e para observar como que elas interagem, né, com os meios de comunicação, né, no seu cotidiano. Então essa é uma técnica típica, né, da antropologia e ela se chama etnografia. Tem vários tipos de entrevistas também, desde as mais descompromissadas, como a informal, a focalizada, até as mais pegadas, digamos assim, né, como a parcialmente estruturada e a totalmente estruturada.
né? Existem outras técnicas que, ok, para ter informações básicas elas até valem, como questionário, formulário, certo? Mas não são técnicas, não podem ser consideradas técnicas de recepção, como os grupos de discussão, os grupos focais, certo? Mas sim, o formulário, o questionário, eles são técnicas importantes no sentido de ajudar o pesquisador a colher informações mais básicas, né, do entrevistado, idade, sexo, religião, gênero, claro, tudo aqui, todas aquelas informações que têm a ver com aquilo que se está pesquisando, né? E obviamente tem as pesquisas de opinião, que não podem ser confundidas com estudos de recepção, mas podem ajudar sim, né? Dependendo do caso, nos estudos de recepção, mas isso aí é papo para pesquisa e opinião pública, não vou invadir outra disciplina que eu dou no curso de jornalismo na Universidade Federal de Pelotas, certo? Se tiverem interesse, vamos ao presencial, lá a gente vê tudinho, passo a passo, certo, minha gente? Basicamente é isso com relação às técnicas, é uma parte mais rapidinha, e aí eu vou me deter mais, também não é muita coisa, porque como eu disse lá no início desse vídeo, ainda é recente, né? Mas eu vou me deter mais na breve história dos estudos de recepção no Brasil. Quando a gente fala sobre essa trajetória brasileira dos estudos de recepção, a gente vai lá para o final dos anos 50 e início dos anos 60. Por quê? Vamos ao embrião aí dos estudos de recepção, embora não sejam, eles não estão encaixados, né? Eles não se encaixam naquela visão que a gente tem agora, que vocês têm agora, do que vem a ser um estudo de recepção propriamente dito. Mas como eu disse, foi o início, foi o embrião, foi a gestação da recepção, dos estudos de recepção no Brasil. Final dos anos 50 e início dos anos 60, surgem as primeiras agências de propaganda, de publicidade e propaganda no Brasil. Obviamente elas trabalhavam com produtos, com empresas. E como é que elas saberiam se esses produtos estavam bem, né? A imagem desses produtos iam bem frente ao mercado, frente ao público receptor? Era possível somente fazendo pesquisas de opinião. Então, paralelo ao surgimento dessas primeiras agências, surgem os primeiros institutos de pesquisa, né? O IBOP, né, que é um dos institutos mais famosos que nós temos aqui no Brasil, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, ele surge em 1958, então vejam, final dos anos 50 ali, né, quase nos anos 60. Então surgem os primeiros institutos de pesquisa no Brasil, e eles trabalhavam justamente para essas agências de publicidade e propaganda. No campo acadêmico, os primeiros esforços aí, vocês vão ver no livro da Nilda e da Ana Carolina, os primeiros esforços acadêmicos daquilo que viria a ser concebido como estudo de recepção, se deram lá nos anos 70, nos anos 80, certo? Mas tem um ponto interessante aí. Esses estudos eles não se consideravam, eles não se afirmavam como estudos de recepção propriamente ditos, né? Eu vou citar dois que são fenomenais, são clássicos, que eu mostro para as turmas. Até em semestres anteriores eu trabalhei com esses livros, né, em grupos. Eu mostro para as turmas porque eles são livros, são obras clássicas assim, do que tange aos estudos de recepção, né, os primórdios disso, né, do que a gente concebe como um estudo de recepção no Brasil. Muito além do Jardim Botânico, do Carlos Eduardo Lins da Silva, né, ele faz um estudo de recepção comparativo, né, do Jornal Nacional com trabalhadores, né, metalúrgicos de São Paulo e de Natal. E o resultado é muito interessante, trabalhando escola de Frankfurt ali, mas a gente já vê, né, são primórdios dos estudos de recepção
aqui no Brasil, né? E o outro, lançado um ano depois, em 1986, portanto, da Ondina Fachel Leal, a leitura social da novela das 8. Ela faz um estudo de telenovela com diferentes classes sociais. Ela trabalha muito Pierre Bourdieu ali, tal, mas se formos ver também, é exemplo do livro do Carlos Eduardo Lins da Silva, é um estudo de recepção. Então essas duas obras são consideradas clássicas, né, do meu ponto de vista, né, daquilo que viria a se tornar um estudo de recepção, né? E repito, são obras que não se consideravam como tal, né? Aí a gente vê com a chegada lembro do vídeo anterior, a chegada dos primeiros trabalhos, os primeiros escritos sobre recepção, principalmente ali final dos anos 80, início dos anos 90, muito disso favorecido pela globalização, né, por esse intercâmbio aí. A gente vê brotarem muitos textos, chegarem muitos textos até nós aqui, e isso tudo motivou grupos de pesquisadores a trabalharem nesse sentido aí, e nessa toada aí surgem dois grupos de estudos muito importantes ligados à recepção, um no Intercom e outro na Compos, né, que são dois dos principais congressos de comunicação que nós temos aqui no Brasil. E aí sim, pessoal, aí o resto é história mesmo, né? Literalmente. Depois disso, os estudos de recepção eles vão se aprofundando, vão se alastrando, se espraiando o Brasil afora, né? Principalmente ali a partir da segunda metade dos anos 90. E aí eu posso citar, sem medo de errar, nomes importantíssimos como Ana Carolina Skosteg, Nilda Jacques, Veneza Roncini, Maria Imaculata Vassalo Lopes, quem mais que eu anotei aqui? E Tânia Gomes, né? Pesquisadoras, existem pesquisadores também, mas são os nomes que mais me vêm à mente assim, quando eu falo em contribuição no estudo com relação aos estudos de recepção no Brasil, né? São pesquisadoras assim, que contribuíram e ainda contribuem, né, sobremaneira para os nossos estudos. Inclusive, há uns anos nós temos aqui o Seminário Gaúcho dos Pesquisadores de Recepção, inclusive no primeiro, que foi primeiro ou segundo, nem me lembro mais, acho que foi o primeiro que foi realizado na URGS há alguns anos. Eu tive a honra de mediar uma mesa redonda cercada de grandes nomes. Nilda Jacques, Ana Carolina, Veneza Roncini e o professor Antônio Fausto Neto da Unicinos, os quais mostraram um panorama, né, fizeram um panorama dos estudos de recepção, cada um representando os seus programas, que são os 4 programas de pós-graduação que nós temos em comunicação aqui no estado, né? Fausto representando o programa da Unicinos, a Nilda representando o programa da URGS, Ana Carolina, que até então era professora da PUC, representando o programa de pós-graduação em comunicação da FAMECOS, e a Veneza Roncini, representando o programa de pós-graduação em comunicação da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Então, naquele encontro ali, que já faz alguns anos que aconteceu, a gente pôde ver que já tínhamos uma produção riquíssima no que tange aos estudos de recepção aqui no Brasil. Então, repito, se eu tiver que atribuir responsabilidade sobre o desenvolvimento dos estudos de comunicação no Brasil, eu atribuo muito a esses nomes que eu citei e venho citando em outras aulas para vocês, né? Para fechar, então, essa breve história dos estudos de recepção no Brasil, os principais autores trabalhados, sem sombra de dúvida, Martim Barbeiro, Orozco Gomes e também o Canclini, né? Que não é um autor propriamente dito de recepção, mas que tem uma influência sobre os estudos de recepção. Lembram da teoria do consumo que eu mostrei no vídeo da aula referente à aula 7.
O principal meio trabalhado é a televisão. A internet vem chegando, mas ainda assim a televisão é o principal meio, principalmente a partir de telenovelas, propagandas, desenhos animados e telejornais, e também o rádio, né? Principalmente com relação aos primeiros estudos ligados aos estudos de recepção no Brasil. Pessoal, era isso. Obviamente no presencial a gente veria muito mais, as próximas turmas verão muito mais, mas foi isso que eu procurei passar nesses 2 anos aí, desse momento atípico das nossas vidas, desse momento de pandemia. E eu procurei fugir, é bom dizer, da minha fama de professor exigente nas avaliações. Como vocês podem constatar, as avaliações, e eu estou enviando os links desse vídeo, o link desse vídeo, junto com um e-mail explicando como se dará a avaliação da disciplina. Eu procurei fugir daquelas avaliações mais rigorosas que eu costumo fazer, procurei trabalhar com avaliações mais light, porque eu acho que o meu objetivo aqui, nesses 2 anos e pouco, né, nesses 5 semestres aí de pandemia, foi o de tentar transmitir um pouco de conhecimento para vocês. Longe do que a gente faz, é impossível competir com o presencial, é impossível em 30 minutos dar conta do que a gente vê em quase 3 horas de aula, em pelo menos 2 horas e meia de aula numa noite. Mas eu procurei sim trazer conhecimento para vocês, fiz isso, procurei fazer pelo menos em História Social do Rock 1, História Social do Rock 2, Pesquisa e Opinião Pública, Jornalismo Especializado, Estudos Culturais e Mídia e Recepção. Espero que eu tenha atingido os objetivos, espero que tenham gostado. Como eu sempre digo, em caso de dúvidas, mandem e-mail. Se eu não conseguir sanar as dúvidas por e-mail, marcamos uma chamada de vídeo e a gente resolve o problema. Espero que vocês estejam bem, cuidem-se, a pandemia não acabou, mas eu espero muito em breve revê-los no presencial. Foi um prazer, minha gente. Um grande abraço e até a próxima.